E vamos lá, vamos começar mais uma aula aqui no Conselho Federal, com muito amor e carinho. Tema uso capião e jurisprudências atualizadas. E tem, hein? Tem jurisprudência atualizada. Tem muitas. Vamos lá, vamos começar mais uma aula aqui no Conselho Federal, com muito amor e carinho, para que você possa dominar realmente assuntos importantes do direito imobiliário, do mercado imobiliário. Tudo que é falado aqui é com base nos meus livros. Esse aqui é o Direito Imobiliário de AZ, esse aqui também muita gente tem, muito corretor, muito advogado tem, que é o Manual de Prática de Direito Imobiliário. Vamos juntos, vamos navegar por esse raciocínio, né, essas estratégias inovadoras, estratégias importantes. Já falei aqui que a teoria é muito diferente da prática. A graduação, a faculdade de Direito, como curso, né, do corretor de imóveis, muitas vezes não dá para aprofundar a prática, e a prática é tão importante, né, gente? É tão importante para que a gente possa ajudar o nosso cliente, é tão importante para que a gente consiga não errar, né? Então é muito importante, e é isso que falta. E hoje eu quero falar com você a respeito do uso capião. Nós vamos tratar aqui de algumas jurisprudências atualizadas. O gênero é regularização de imóveis. Nós já falamos aqui que a regularização de imóveis se dá através de 3 formas. Podemos fazer a regularização de imóveis através de medidas judiciais, entre elas a ação de uso capião. E eu falo que a ação de uso capião é poder, né? Porque você consegue transformar a posse em propriedade. Muitos vendem um slogan errado. Ah, professor Júlio, o uso capião deve ser a última opção. Não, desculpa. Quem trabalha com regularização de imóveis sabe o que eu estou falando. A regularização do imóvel, quando é possível fazer através do capião, a gente não vai tentar outra forma. É o uso capião que nós vamos usar. Por quê? Porque o uso capião é uma forma que vem para resolver, é uma forma originária. Nós vamos ficar tentando fazer outros instrumentos, usar outros instrumentos, para depois não dar certo a gente acabar caindo no uso capião. Então aí não pode, né? Então não pode ser feito dessa forma. Então o uso capião não é a última alternativa, é a primeira, hein? Então, regularização de imóveis, gênero, de várias espécies. A primeira, então, nós temos aí as medidas judiciais. O uso capião pode ser judicial, existem outras modalidades, mas é a primeira espécie aí que aparece para que a gente possa usar para regularizar o imóvel. A segunda forma é a ação de demarcação de terras, demarcação e divisão de terras, uma ação muito utilizada para conseguir regularizar imóveis no que diz respeito a dúvidas de metragem. Outra ação muito importante é a ação de retificação e registro público, também é uma ação importante, uma ação eficaz para regularizar imóvel no Brasil. Você vai regularizar através de vícios registrais, você vai sanar esses vícios registrais, matrícula, sobreposição de matrícula, falta de matrícula, né? Então você consegue regularizar. Nós temos também a ação de adjudicação compulsória, que é uma ação que obriga o vendedor a transferir. Essa ação de adjudicação compulsória é muito parecida com a obrigação de fazer, porque ela obriga o vendedor a transferir, porque já foi pago, o comprador ou os compradores já pagaram, mas o vendedor ou os vendedores se negam a transferir a propriedade, o registro da propriedade. Então, uma saída que você tem é usar a ação de adjudicação compulsória, é uma ação que tem a cara da obrigação de fazer, mas ela tem algo, a cereja do bolo. O próprio judiciário, se o vendedor não for obrigado, né, sob pena de multa, a transferir, o próprio judiciário vai fazer uma carta chamada carta de adjudicação, e com essa carta de adjudicação, o próprio comprador, os compradores conseguem regularizar esse imóvel. Essas são as regularizações, as linhas de regularização de imóvel, chamada regularizações judiciais. Mas nós temos a extrajudicial. A extrajudicial se dá através de escritura pública, o tabelão de notas que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar. O tabelão de notas consegue a escritura pública aplicada a diversas situações, né? A escritura pública de uso capião, escritura pública de divórcio, separação, compartilha de bens, a escritura pública de inventário, também nós podemos fazer um inventário extrajudicial. É uma forma, inventário é uma forma de regularizar um imóvel também, tanto no âmbito extrajudicial como no âmbito judicial. Eu consigo regularizar o patrimônio do falecido através do inventário, onde eu vou transferir ao meieiro, viúva, viúva, e os respectivos herdeiros, que vão se tornar coproprietários. Então, também o inventário. E temos a forma administrativa, que equipara-se à REURB.
ou as REURBs, né, no plural mesmo. As REURBs não vão entregar registro, jamais. A REURB, de fato, ela entrega um título de posse ou um título de organização fundiária, e depois eu vou regularizar isso no sistema registral. Então nós temos 3 formas, 3 caminhos para regularizar um imóvel. Quero lembrar a você que a regularização de um imóvel na prefeitura é diferente da regularização registral. No Brasil nós temos imóveis regularizados no registro de imóveis e regularizados na prefeitura, e vice-versa. Então, no Brasil não temos uma conexão de sistema, né? É muito comum o imóvel ter o registro do terreno, na prefeitura está tudo irregular. Isso é muito comum no Brasil. São regularizações diferentes. Na prefeitura é uma, registral é outra. Então, ponto importante. Dando ênfase aqui no uso capião, quero lembrar a você que o uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade no Brasil, originária. O uso capião nós podemos usufruir para bens imóveis, que é muito conhecido, é muito comum, mas também para bens móveis, como carro, moto, caminhão. É muito comum fazer uso capião para conseguir regularizar esse documento, essa documentação. É muito comum. Quando nós falamos de uso capião, vale a pena lembrar também que, além de ser uma forma originária de adquirir propriedade de um bem móvel ou imóvel, também tem o objetivo de sanar vícios registrais. No Brasil, nós temos muitos imóveis que não tem registro em lugar nenhum, gente. Não tem registro em lugar nenhum. Algumas regiões, Mogi das Cruzes, várias regiões, outros estados, nós temos muitos imóveis que não tem registro no cartório, não tem a origem registral. Então, o uso capião pode ser utilizado também para sanar esses vícios registrais. Tá? Então, isso também é muito importante. Muitas vezes a gente lembra que o uso capião serve para regularizar imóveis através da posse, mas também serve, sim, para sanar vícios registrais. Então, também nós temos que conversar sobre isso. Quando eu falo de uso capião, então, o advogado, a advogada, a parte, o cidadão brasileiro, quem atua no mercado imobiliário, o corretor, tem que saber. A primeira triagem que vai ser feita é em relação à escolha do melhor procedimento. Qual o procedimento que você quer usar? E aí eu trago para você, eu menciono isso nesse meu livro aqui também, que nós temos 3 procedimentos. O procedimento judicial, o procedimento extrajudicial e o procedimento administrativo. Assim como acontece na regularização de imóveis, que temos 3 procedimentos, o uso capião, nós temos também ele dividido para ser usado através de 3 mecanismos. Judicial, ação judicial de uso capião, extrajudicial, cartório, requerimento, provimento 65, e o provimento 65 ele regulamentou muito bem o uso capião, empurrou esse uso capião. E temos também a forma administrativa de uso capião, também regulamentada no Brasil. Quando nós falamos de uso capião, então o primeiro passo é escolher o melhor procedimento. O segundo passo é escolher, sim, a melhor espécie. E aí complica, porque na faculdade de Direito, no curso técnico de transações imobiliárias, nós vamos aprender aí 5 modalidades, 6 no máximo. No máximo, hein? Mas não, tá errado. Quem atua no mercado imobiliário precisa saber que nós temos 3 direitos sobre o imóvel. Direitos registrais, direitos possessórios e direitos hereditários. E precisa saber lidar com isso. É obrigação nossa, que lidamos no dia a dia com o direito e o mercado imobiliário. A compra e venda de posse no Brasil é algo que acontece. Nós podemos comprar a posse, podemos vender a posse. O que é a posse? O imóvel irregular. Quando nós falamos de imóvel irregular, é a cessão de direitos possessórios e afins. É esse instrumento que nós vamos usar. Quando nós falamos aqui de regularização de imóveis, nós vamos regularizar um imóvel que foi comprado a posse, vendido a posse. Normalmente é assim. Toda vez que a gente tenha em mente comprar um imóvel irregular, o contrato correto é cessão de direitos possessórios e afins, hein, gente? Vale a pena lembrar que nós temos 36 espécies de uso capião. 36 espécies. Volto a falar, aprendemos errado na graduação, no curso técnico. 5, 6, está errado. Espécies importantes, tipificadas, com artigo, com lei, e outras espécies importantes também que não tem lei, não tem artigo, são jurisprudenciais e doutrinárias. O que não pode fazer, e já vi muita gente fazer isso, corrigir uma peça de uso capião há pouco tempo, muita gente faz um uso capião judicial via requerimento no cartório, mas tem medo de apontar a espécie, um artigo. Tá errado, hein, gente? Tá errado, muito errado. Inclusive no judiciário da inépcia da inicial. Quando você escolhe uma modalidade de uso capião, você tem que fundamentar. Se ela é tipificada, você vai usar o artigo, vai usar a lei. Se ela não é, você vai falar que ela é jurisprudencial e doutrinária. Mas você precisa fundamentar. Tá? Então é um erro fazer uma petição inicial, um requerimento no cartório e falar uso capião, mas qual?
Não existe só uso capião. Ele tem que ser alguma coisa, extraordinário, ordinário, de abandono de lar. Ponto importante, ponto relevante. E é um erro muito comum, hein? Outro ponto, não dá para pedir tutela antecipada em uso capião, hein? Ô juiz, fala que o imóvel é meu até sair a decisão definitiva. Isso não existe, né, gente? Eu posso pedir uma medida cautelar para proteger o uso capião, a ação do uso capião, antecipação de perícia, antecipação de uma audiência de instrução e julgamento, uma inspeção judicial. Agora, pedir a tutela antecipada é loucura, né? Então, é um pedido incompatível. Então, cuidado. Nós temos que lembrar que o uso capião, quando é feito através de ação, é uma ação declaratória, que inclusive não tem réu no uso capião. O advogado ou advogada que inclui um réu na peça, ele errou. A peça de uso capião, ela nasce sem réu. Pode, no meio do caminho, o juiz pedir, solicitar, requerer citações, como citação dos herdeiros, se envolve direito de herança, mas aí eu vou pedir a citação na peça. Não dentro da inicial, tá? Na exordial. Então, um cuidado que nós temos que ter, um cuidado muito importante. Vale a pena lembrar também que quando eu falo de uso capião, nós temos sim modalidades, como eu falei, 36 espécies. Nessas modalidades, as 36 espécies, eu não posso jamais deixar de analisar uma por uma antes de estudar e aplicar o uso capião. Vamos lá. Toda vez que eu penso em uso capião, então eu vou selecionar a melhor espécie, uma dessas 36 espécies. E aí eu preciso conhecer pelo menos 5. Nós temos o uso capião urbana, artigo 183 e 1240 do Código Civil, uso capião rural, 191 da Constituição Federal e 1239 do Código Civil. Temos o uso capião ordinária, também muito conhecida, 1242 do Código Civil, e o uso capião extraordinário, 1238. Então, são as espécies mais conhecidas. Tem ainda o coletivo, artigo 10 da Lei 10.257, de 2001. Tem ainda o uso capião de abandono de lar, o artigo 1240A. Então, nós temos algumas espécies que são utilizadas constantemente. São utilizadas no dia a dia, são cobradas em concurso, exame de ordem. Essas espécies doutrinárias também são utilizadas, mas muitas vezes são esquecidas, como o uso capião militar, o uso capião de vício registral. Nós temos também o uso capião, chamado uso capião paroquial. Então, várias modalidades que são esquecidas, o uso capião de servidão, que são modalidades importantes, são modalidades interessantes para que a gente possa atuar. Tá? Vamos lá. Pontos específicos, então, eu quero tratar com você. A nova jurisprudência e alguns assuntos importantes e pertinentes. Nós temos aqui, em relação à nova jurisprudência, o uso capião usado como matéria de defesa, a súmula 237 do Supremo. O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa toda vez que já tenha uma distribuição de uso capião. Então, um exemplo, uma ação de integração de posse, uma ação de manutenção de posse, eu vou usufruir desse instituto em matéria de defesa. Segundo ponto que eu quero tratar com você, em relação à jurisprudência atual, e bem atual aqui, é a contagem de prazo suplementar ou complementar. Eu posso distribuir uma ação de uso capião e nessa ação de uso capião eu posso contar o prazo. Enquanto o processo demorar 2, 3, 4, 5 anos, esse prazo vai ser convertido, vai ser contado para efeito de uso capião. Isso é algo novo, algo interessante, porque eu não preciso ter mais 10 anos, 15 anos, 20 anos para fazer a peça, para distribuir a ação. Eu posso trabalhar com esse prazo complementar e fundamentar com o entendimento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Então, é uma jurisprudência, é uma tese nova, que nós podemos usufruir tanto no uso capião judicial. Em relação ao uso capião via requerimento, nós temos que analisar com mais cuidado, né? Se podemos ou não utilizar essa tese. Nós sabemos que temos uma barreira ainda em relação ao extrajudicial, mas é uma tese nova, uma tese importante, uma tese que nós podemos usar no dia a dia. Quando eu falo aqui dessas teses novas, então essa tese é a mais recente, mas quero lembrar outra tese também da soma de posse. É possível comprar um imóvel, a posse de um imóvel, através da seção de direitos possessórios e afins, e usar, né, uma ação judicial de uso capião, mesmo tendo 5 dias de posse, porque eu vou usufruir da posse de outro, tá? Então também pode ser feita dessa forma também, tá? Então também uma tese nova. Nesse momento, quando eu falo de uso capião, quero lembrar a você que essas teses novas são fundamentais o advogado, a advogada conhecer, para que possa ajudar o seu cliente de fato, tá? Então muita atenção em relação a essas teses novas. Hoje a tese mais nova que nós temos de uso capião é a tese da contagem do prazo suplementar ou complementar. É uma tese que você pode usar dentro da estrutura da sua peça ou do requerimento do cartório. O cartório você pode ter uma dificuldade de usar isso, mas aquele prazo que durar a ação, lápis temporal, ele vai ser de fato
aproveitado para efeitos de posse. Isso é muito bom, isso é um avanço para a regularização de imóveis no Brasil. Então, ponto interessante, ponto importante. Dentro disso, eu quero agradecer. Hoje nós vamos encerrar o programa um pouquinho mais cedo. Nós temos as nossas aulas, são de meia hora, 40 minutos, mas hoje nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo, porque o professor tem um atendimento aqui no escritório, mas não deixamos de contribuir de forma ao vivo aqui para ajudar você. Então eu agradeço e espero você até a semana que vem, tá bom?